O sol da manhã filtrava-se pelas enormes janelas de vidro da mansão no Morumbi, mas não trazia calor algum para aquele mármore gélido que revestia o chão. Augusto Cavalcanti observava o horizonte cinzento de São Paulo com uma xícara de café amargo entre as mãos trêmulas e frias. O silêncio que habitava aqueles corredores luxuosos era mais ensurdecedor do que qualquer grito de desespero que ele pudesse imaginar em sua mente exausta. Tudo o que o dinheiro comprou parecia agora um monumento vazio, dedicado a uma felicidade que morreu há exatamente 2 anos. Beatriz e Bianca estavam sentadas no jardim impecável, mas seus olhos não brilhavam para as flores exóticas, cuidadas por jardineiros caros e distantes. Elas eram como bonecas de porcelana esquecidas em uma prateleira de cristal, imóveis e envoltas em uma aura de tristeza profunda e inexplicável. Desde o dia fatídico em que o carro da família se transformou em um amontoado de ferro retorcido, o som de suas risadas desapareceu completamente daquela casa. Nenhuma palavra cruzava seus lábios pálidos, deixando um vazio que nem os melhores especialistas do mundo conseguiram preencher. Augusto sentia o peso da culpa esmagar seus ombros todas as vezes que olhava para o rosto idêntico de suas filhas desamparadas. Ele era o rei do mercado financeiro, um homem que decidia o destino de milhares com um simples aceno, mas sentia-se impotente diante do silêncio delas. Cada tentativa de aproximação terminava em um recuo assustado, como se ele fosse um estranho invadindo um santuário de dor que elas construíram para se protegerem. O império que ele ergueu com tanto sacrifício parecia um castelo de areia prestes a desmoronar. Psiquiatras renomados de Zurique e Londres passaram por aquelas portas, trazendo teorias complexas e medicamentos caros que prometiam devolver a voz às pequenas gêmeas órfãs. Eles falavam sobre traumas dissociativos e bloqueios emocionais, enquanto cobravam fortunas por consultas que duravam apenas alguns minutos de análise fria. No entanto, nenhum diagnóstico científico foi capaz de tocar o cerne daquela melancolia que consumia a infância de Beatriz e Bianca. Para o mundo exterior, os Cavalcanti eram a definição de sucesso, mas dentro daquelas paredes, eles eram apenas sobreviventes de um naufrágio. Isabel entrou na sala com o ruído incômodo de seus saltos altos batendo contra o piso de granito, trazendo consigo um perfume francês excessivamente forte. Ela olhou para as sobrinhas com um desprezo mal disfarçado, vendo nelas apenas um obstáculo para os seus planos de assumir a gestão da fortuna. Para ela, o luto de Augusto era uma fraqueza que precisava ser eliminada rapidamente para que os negócios não sofressem com sua distração. Sugeriu, com uma voz aveludada e falsa, que o melhor seria enviar as meninas para um internato rígido. O olhar que Augusto lançou para sua cunhada foi cortante como uma lâmina de aço, fazendo-a calar-se imediatamente diante de tamanha autoridade e fúria contida. Ele jamais permitiria que o sangue de seu sangue fosse exilado como se fossem mercadorias defeituosas em um depósito de luxo internacional. No entanto, a semente da dúvida havia sido plantada em seu coração cansado, pois ele percebia que a solidão estava matando suas filhas lentamente. A casa precisava de algo novo, uma energia que não pudesse ser comprada nas bolsas de valores ou galerias. Os retratos de Helena, a falecida esposa, ainda adornavam as paredes, mas suas molduras de ouro pareciam agora grades de uma prisão sentimental eterna. O piano de cauda na sala de música permanecia fechado, acumulando uma poeira invisível que simbolizava o fim de todas as melodias alegres que outrora ecoavam. Os empregados moviam-se como sombras silenciosas, temendo despertar a ira do patrão ou quebrar o frágil equilíbrio que mantinha as meninas em seu estado catatônico. Era um ecossistema de sofrimento onde a esperança parecia ter sido banida. Enquanto o crepúsculo caía sobre a metrópole, Augusto revisava relatórios financeiros que não faziam mais sentido diante da tragédia humana que se desenrolava em sua própria sala. Ele percebeu que a inteligência e o poder não eram ferramentas úteis para consertar corações partidos pela perda de uma mãe amorosa. Precisava de alguém que não olhasse para suas filhas como casos clínicos,
mas como seres humanos que buscavam um motivo para sorrir novamente. Foi nesse momento de absoluta escuridão que ele decidiu publicar um anúncio para uma nova e simples governanta. No andar de cima, Beatriz segurava a mão de Bianca com uma força que demonstrava o medo constante de serem separadas por um mundo hostil. Elas se comunicavam através do olhar, partilhando segredos de dor que ninguém mais conseguia decifrar. Nem mesmo o pai que as amava profundamente. O quarto delas era repleto de brinquedos caros que permaneciam intactos, pois a diversão parecia um conceito alienígena para quem perdeu a bússola da alegria. Elas sentiam a pressão das expectativas de todos, o que as fazia mergulhar no oceano escuro do silêncio. A noite em São Paulo trazia consigo o barulho distante do tráfego intenso, um contraste gritante com a calmaria mórbida que reinava dentro da mansão. Augusto caminhou até o quarto das filhas, observando-as dormir, sem ter coragem de despertar aquele descanso que era o único refúgio contra a realidade. Ele beijou a testa de cada uma, sentindo o cheiro de infância que insistia em permanecer apesar de toda a tristeza acumulada. Uma prece silenciosa emergiu de seu peito agnóstico, implorando por uma luz que pudesse guiar sua família para fora. Longe dali, nas terras áridas e sofridas do sertão, uma mulher de mãos calejadas e coração de ouro preparava sua pequena mala de couro velho. Maria do Socorro olhava para a imagem da padroeira em seu altar humilde, pedindo proteção para a longa jornada que a levaria até a grande cidade. Ela não buscava fortuna ou reconhecimento, apenas uma oportunidade de trabalho que lhe permitisse ajudar sua família que ficava para trás. Com uma fé inabalável, ela sentia que Deus tinha um propósito maior reservado para seus passos cansados pelas estradas de terra. A rodoviária do Tietê era um formigueiro humano que assustava quem vinha da calmaria das cidades pequenas. Mas Maria segurava seu terço com firmeza e determinação. Ela atravessou a selva de pedra com a curiosidade de uma criança e a prudência de quem já enfrentou muitas tempestades na vida severa. O endereço escrito em um papel amassado era seu único guia naquela imensidão de prédios que pareciam tocar o céu nublado da capital. Ela não sabia que estava prestes a entrar em um mundo de luxo onde a riqueza escondia tristeza. Quando finalmente avistou os portões imponentes da residência Cavalcante, Maria sentiu um frio na barriga, mas respirou fundo e ajeitou o seu vestido simples de algodão. Os seguranças olharam para ela com desconfiança, medindo sua simplicidade com réguas de preconceito que ela já estava acostumada a enfrentar desde que nasceu. No entanto, o brilho em seus olhos era algo que nenhuma joia daquelas vitrines luxuosas poderia replicar. Uma luz de bondade genuína. Ela foi conduzida para os fundos da casa, entrando pela porta que separava dois mundos distantes. Augusto recebeu Maria em seu escritório particular. Um ambiente cercado por livros de capa dura e móveis de madeira nobre que exalavam autoridade. Ele ficou surpreso com a postura humilde daquela mulher, que não parecia intimidada pela sua presença imponente ou pela grandiosidade do império financeiro. Maria apenas sorriu de forma contida, transmitindo uma paz que ele não sentia há muito tempo, como se ela trouxesse o sol. Ele explicou as regras rígidas da casa, enfatizando que o silêncio era a prioridade máxima para qualquer funcionário que ali trabalhasse. Ele falou sobre as filhas, com uma voz que vacilava levemente, revelando a ferida aberta que tentava esconder atrás de sua armadura de empresário frio. Disse que elas não falavam e que ninguém deveria forçá-las a qualquer interação que pudesse causar desconforto ou estresse ao seu estado. Maria ouvia tudo atentamente, processando cada palavra, não com o intelecto, mas com a empatia de quem entende que a dor não escolhe classe social. Ela sentiu uma compaixão imediata por aquelas crianças que viviam em uma gaiola de ouro e mármore. O quarto destinado a Maria era pequeno, mas para ela parecia um palácio comparado à choupana onde cresceu sob o sol escaldante do sertão. Ela desfez sua mala, colocando a foto de seus pais e a pequena estátua de Nossa Senhora Aparecida sobre a mesa de cabeceira. Antes de dormir, ela rezou por aquelas almas perdidas que habitavam a mansão, sentindo que sua presença ali não era fruto do acaso. O som da chuva batendo no telhado
servia como uma trilha sonora para o início de uma nova etapa em sua vida. O dia seguinte começou cedo para Maria, que já estava acostumada a despertar com o primeiro canto dos pássaros, mesmo que fossem apenas pardais. Ela preparou o café com um cuidado especial, sentindo que a cozinha era o coração de qualquer lar. Mesmo naqueles onde o sangue esfriou, Isabel apareceu na cozinha para dar ordens, tratando Maria como se ela fosse invisível ou meramente uma peça de mobília descartável. A governanta apenas assentiu com humildade, mantendo sua dignidade intacta diante das palavras rudes e dos olhares carregados de uma superioridade vazia. Foi no corredor que levava à sala de jantar que Maria viu as gêmeas pela primeira vez, caminhando de mãos dadas como sombras pálidas. Seus rostos eram belos, mas desprovidos de qualquer expressão de alegria, refletindo uma maturidade precoce imposta pelo sofrimento da perda. Maria sentiu um aperto no coração, uma vontade imensa de abraçá-las e dizer que tudo ficaria bem. Mas lembrou-se das advertências de Augusto. Ela apenas baixou a cabeça em sinal de respeito, permitindo que as pequenas passassem por ela sem que sentissem qualquer tipo de ameaça. O café da manhã foi servido em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo tilintar das colheres de prata contra as xícaras de porcelana finíssima. Augusto tentava puxar assunto com as filhas, mas recebia apenas acenos de cabeça, curtos e olhares que buscavam o chão como refúgio seguro. Maria observava de longe, percebendo que aquela opulência servia apenas para mascarar a fome de afeto que corroía os alicerces daquela família. Ela sabia que precisaria de paciência para romper as barreiras de gelo que protegiam os corações daquelas duas meninas tão frágeis. Assim começava a jornada de Maria do Socorro naquele castelo de sombras, onde o dinheiro era abundante, mas a luz da alma parecia apagada. Ela caminhava pelos cômodos com passos leves, deixando um rastro de esperança por onde passava, mesmo que ninguém ainda conseguisse perceber sua influência. O destino estava traçado e as engrenagens da vida começavam a girar em direção a um encontro que mudaria a história dos Cavalcanti. O silêncio das gêmeas era um desafio, mas Maria trazia consigo a música da fé que nenhum muro poderia silenciar. Maria acordou antes do sol nascer, como fazia em sua terra natal, o sertão baiano, onde o calor era um abraço constante e a terra rachada pedia por chuva. Naquela mansão de mármore em São Paulo, o frio parecia vir de dentro das paredes, uma geada invisível que congelava os sentimentos de quem habitava aquele lugar de luxo extremo. Ela arrumou sua cama com capricho, colocou seu avental branco engomado e respirou fundo, pedindo à Virgem Maria que lhe desse sabedoria para lidar com tanta tristeza acumulada. Isabel entrou na cozinha como um furacão de arrogância, seus olhos examinando Maria com o desprezo de quem vê um inseto indesejado em um jardim de rosas importadas. Ela reclamou do cheiro de café fresco, dizendo que preferia as cápsulas europeias que Augusto sempre comprava, e exigiu que Maria limpasse o chão novamente. A governanta apenas baixou a cabeça, sentindo o veneno nas palavras daquela mulher que vestia seda, mas tinha a alma vestida de espinhos afiados e cruéis. Maria sabia que o orgulho era uma doença silenciosa e perigosa. As pequenas Beatriz e Bianca apareceram no topo da escadaria de cristal, parecendo dois anjos tristes que perderam o caminho de volta para o céu de algodão. Seus vestidos eram caros, feitos de tecidos finos que brilhavam sob as luzes dos lustres, mas seus rostos permaneciam opacos e sem vida alguma. Maria sentiu uma pontada de dor no peito ao ver que elas nem sequer olhavam para os lados, como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir no dia em que a mãe partiu. Elas eram prisioneiras do silêncio absoluto. Enquanto espanava os móveis da sala de estar, Maria começou a cantarolar baixinho uma melodia antiga que sua avó costumava cantar para ninar as crianças no interior profundo. Era uma música sobre o vento que sopra nas palmeiras e o luar que ilumina os caminhos dos viajantes cansados de tanto caminhar. Ela percebeu que Bianca parou por um segundo, inclinando a cabeça levemente, como se estivesse tentando identificar aquele som tão diferente da música clássica e fria que costumava ecoar pelos alto-falantes daquela casa luxuosa e sem vida.
Augusto saiu de seu escritório com o senho franzido. A interrupção de sua rotina de trabalho parecendo um crime imperdoável naquele ambiente de negócios incessantes. Ele lembrou a Maria, com uma voz que tentava ser firme, mas carregava um cansaço imenso, que as meninas não deveriam ser perturbadas por barulhos desnecessários ou conversas sem sentido. Maria pediu desculpas com um olhar sereno, mas seus olhos comunicavam uma verdade que Augusto ainda não estava pronto para aceitar totalmente. O silêncio não era cura para o trauma, mas uma barreira. Naquela noite, sentada em seu pequeno quarto, Maria refletiu sobre os potes de comprimidos que via nas prateleiras do banheiro das crianças. Todos com rótulos estrangeiros e complicados. Ela compreendeu que o que aquelas meninas precisavam não era de mais substâncias químicas para acalmar o cérebro, mas de calor humano para descongelar o coração sofrido. O dinheiro de Augusto podia comprar os melhores médicos do planeta, mas não podia comprar a simplicidade de um abraço sincero ou a magia de uma história contada ao pé do ouvido antes de dormir. Isabel, nos fundos da mansão, conspirava como o motorista, destilando seu ódio contra a nova empregada que parecia ter conquistado a atenção, ainda que mínima, do irmão. Ela temia que Maria pudesse despertar em Augusto uma sensibilidade que prejudicasse seus interesses financeiros na herança que ela já considerava como sendo sua por direito de família. Com um sorriso cínico, ela começou a planejar pequenas armadilhas para fazer com que Maria cometesse erros graves diante de Augusto. A maldade de Isabel não conhecia limites quando o assunto era o poder absoluto. Maria encontrou uma pequena flor silvestre que crescia teimosamente entre as frestas do muro alto que cercava a propriedade. Uma prova viva de que a vida sempre encontra um caminho. Ela colheu a flor com delicadeza e a colocou em um copo de água simples na mesa, onde as meninas costumavam fazer suas refeições matinais. Quando Beatriz viu a pequena planta, seus olhos por um instante brilharam com uma curiosidade genuína que havia sido enterrada sob camadas de apatia. Foi apenas um momento breve, mas Maria soube que a batalha estava começando. A atmosfera da mansão começou a mudar sutilmente, como se uma brisa leve estivesse soprando as cortinas pesadas de veludo que impediam a entrada da luz solar. Os outros empregados, que antes viviam sob o jugo do medo de Isabel, começaram a observar Maria com um misto de admiração e receio constante. Eles viam nela uma coragem silenciosa que desafiava a estrutura rígida de poder que Augusto havia estabelecido para proteger sua própria dor. Maria não gritava, mas sua presença era um manifesto de amor em um deserto de sentimentos secos. Diante do seu pequeno altar, Maria acendeu uma vela e fechou os olhos, entregando todas as suas preocupações nas mãos de Deus, o arquiteto de todos os milagres. Ela pediu proteção contra a inveja de Isabel e força para não desistir daquelas duas crianças que pareciam gritar por socorro através de seus olhares mudos. A fé de Maria era sua única arma contra a frieza do Morumbi. Uma armadura invisível que a mantinha de pé, mesmo quando o cansaço físico pesava em seus ossos velhos. Ela sabia que o tempo divino chegaria. Augusto observava Maria através das câmeras de segurança, tentando entender o que aquela mulher simples tinha de tão diferente das outras dezenas de funcionárias que já passaram por ali. Ele percebeu que ela não limpava apenas por obrigação contratual, mas colocava uma intenção em cada gesto, como se estivesse abençoando a casa com suas mãos calejadas. Havia algo de reconfortante na forma como ela se movia, uma calma que ele invejava secretamente enquanto lutava contra seus próprios demônios internos. Pela primeira vez em meses, Augusto sentiu que havia uma saída. No final da tarde, enquanto as meninas estavam no jardim, vigiadas por seguranças armados, Maria aproximou-se com um cesto de roupas limpas que exalavam o perfume de lavanda. Ela não disse nada. Apenas sentou-se em um banco próximo e começou a dobrar as peças com uma paciência infinita e rítmica. Bianca aproximou-se alguns passos, atraída pelo aroma suave e pelo movimento tranquilo das mãos da mulher, que pareciam contar uma história sem usar palavras. O silêncio entre elas não era mais de medo, mas de uma curiosidade mútua que florescia. O momento de paz
foi interrompido pelo grito estridente de Isabel, que exigia que Maria voltasse para a cozinha para preparar um jantar de negócios urgente. Ela humilhou a governanta na frente das crianças, chamando-a de incompetente e lenta, tentando provocar uma reação de raiva que justificasse sua demissão imediata. Maria apenas sorriu com doçura, aceitando a repreensão com uma dignidade que deixou Isabel ainda mais furiosa e fora de controle emocional. As meninas observaram a cena com atenção, percebendo pela primeira vez que Maria era uma aliada contra a crueldade. Na cozinha, Maria começou a preparar um guisado que trazia o sabor da sua infância. Temperado com ervas que ela mesma cultivava em pequenos vasos escondidos, o aroma começou a se espalhar pela mansão, combatendo o cheiro artificial de produtos de limpeza caros e desinfetantes químicos que costumavam dominar o ar. Até mesmo Augusto, em seu escritório, sentiu o cheiro e lembrou-se da comida que sua própria avó fazia quando ele ainda era um menino pobre e cheio de sonhos. Aquele perfume era como um abraço que atravessava o tempo. De repente, a porta da cozinha se abriu e as duas pequenas entraram, atraídas pelo magnetismo daquele cheiro que prometia conforto e saciedade emocional. Maria não as expulsou, nem tentou forçar uma conversa. Apenas ofereceu uma colher de madeira para que elas sentissem o calor da panela de barro. Beatriz estendeu a mão timidamente e tocou a colher, sentindo a textura da madeira e a vibração do cozimento que acontecia ali dentro. Pela primeira vez em muito tempo, o foco das meninas não era a sua própria dor, mas algo vital. Augusto encontrou as filhas na cozinha, um lugar onde elas nunca entravam, e ficou paralisado diante da imagem de Maria, ensinando-as a mexer o tempero. Ele viu um lampejo de interesse nos olhos de Bianca, algo que nenhum brinquedo eletrônico ou viagem para a Disney havia conseguido despertar até aquele momento crucial. Ele sentiu uma vontade imensa de chorar, mas conteve-se, mantendo a postura de patriarca que a sociedade esperava dele. Ele apenas acenou para Maria, um gesto de reconhecimento mudo que valia mais do que qualquer bônus financeiro ou elogio. Isabel observava a cena das sombras do corredor, mordendo os lábios de raiva ao ver que seus planos de isolar as meninas estavam fracassando miseravelmente. Ela sabia que se as sobrinhas recuperassem a voz e a alegria, seu poder sobre Augusto diminuiria drasticamente, pois ele não estaria mais vulnerável à sua manipulação constante. Ela decidiu que precisava agir de forma mais agressiva, buscando aliados nas sombras para destruir a reputação de Maria antes que fosse tarde demais. A Guerra Fria dentro da mansão Cavalcante estava apenas começando a esquentar sob o sol. Maria guardava um segredo em seu coração, uma perda própria que a conectava àquelas meninas de uma forma que ninguém mais naquela casa poderia compreender ou imaginar. Ela também havia perdido entes queridos para a violência e o descaso, mas transformou sua dor em uma fonte inesgotável de amor para os outros. Essa era a sua verdadeira riqueza, uma herança espiritual que ela estava disposta a compartilhar com Beatriz e Bianca, sem pedir nada em troca. Ela sabia que a cura seria lenta, mas a semente já estava plantada no solo. A noite caiu novamente sobre a metrópole, mas desta vez o silêncio na mansão parecia menos pesado, como se uma nota musical tivesse sido tocada no piano quebrado. Maria deitou-se cansada, mas com a sensação de dever cumprido, sabendo que cada pequeno gesto era um tijolo na construção de um novo futuro para os Cavalcante. Ela sonhou com o sertão, com as chuvas que faziam a caatinga florescer em tons de verde, vibrante e esperança renovada. No andar de cima, as gêmeas dormiam um sono mais tranquilo, protegidas pela presença daquela mulher. Augusto, em seu quarto imenso, olhou para a foto de Helena e sentiu que, talvez, ela estivesse enviando Maria para ajudá-los a atravessar o Vale das Sombras. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não sentiu o peso do mundo em seu peito, mas sim uma leveza que o assustava e o confortava ao mesmo tempo. A jornada para a luz seria longa e cheia de obstáculos colocados por quem não queria a felicidade daquela família. Mas Maria do Socorro estava ali, e ela não tinha medo de nada.
O amanhecer trouxe uma nova luz para os jardins da mansão, e Maria já estava de pé, colhendo ervas frescas para o chá que pretendia servir às meninas. Ela percebeu que as pequenas estavam observando-a da varanda, seus rostos curiosos aparecendo por trás das cortinas de seda que balançavam suavemente com a brisa matinal. Maria apenas acenou com a mão. Um gesto simples que carregava uma promessa de amizade e proteção contra todos os males que o mundo pudesse oferecer. A conexão estava se fortalecendo a cada batida do coração, unindo mundos diferentes. Maria sabia que Isabel não desistiria facilmente e que o dinheiro de Augusto era um ímã para pessoas gananciosas e sem escrúpulos morais. Ela se preparou emocionalmente para as batalhas que viriam, sabendo que sua única arma era a verdade e o amor incondicional que sentia por aquelas crianças órfãs. O destino de todos naquela casa estava agora entrelaçado em uma trama complexa de emoções, segredos e esperança que desafiava a lógica fria dos negócios. O vento que soprava do norte trazia consigo a força necessária para mudar o curso das vidas. As nuvens carregadas cobriam o céu de São Paulo naquela tarde melancólica, trazendo uma chuva fina que batia insistentemente contra as vidraças do escritório de Augusto. Ele fechou os olhos e, por um momento cruel, foi transportado de volta para a noite do acidente, sentindo o cheiro de asfalto molhado e ouvindo o som estridente dos pneus derrapando na pista escura. A lembrança do impacto violento ainda fazia seu coração disparar de medo. Uma ferida aberta que o tempo não ousava curar, mantendo o luto como uma sombra constante em sua vida. Augusto culpava-se amargamente por ter insistido em dirigir naquela viagem, acreditando que sua arrogância de homem poderoso poderia domar a fúria da tempestade que desabava sobre a serra. Helena sorria para ele antes do choque. Um sorriso que foi a última coisa que ele viu antes da escuridão total tomar conta de seus sentidos e de sua alma. Agora, cada gota de chuva que caía no jardim parecia um lembrete doloroso de sua falha como marido e protetor, transformando sua existência em um deserto árido de remorso profundo e solidão absoluta. Enquanto isso, Maria do Socorro explorava os andares superiores da mansão, caminhando com passos leves para não perturbar a quietude opressora que parecia ser a regra fundamental daquela residência. Ela encontrou uma porta entreaberta que levava ao sótão, um lugar esquecido onde a poeira dançava, sob os raros feixes de luz que conseguiam atravessar as telhas antigas. Ali, entre móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas do passado, Maria avistou caixas de papelão marcadas com a caligrafia elegante e suave de Helena, contendo os vestígios de uma vida interrompida precocemente. Ao abrir uma das caixas, Maria encontrou uma velha caixa de música feita de madeira marchetada, que guardava dentro de si uma bailarina de porcelana com o braço delicadamente quebrado. Ela limpou o objeto com a ponta do avental, sentindo uma conexão espiritual imediata com a mulher que outrora fora a luz daquela casa, agora tão sombria e silenciosa. Maria sabia que aqueles objetos não eram apenas tralhas velhas, mas fragmentos de memórias que poderiam servir como pontes para resgatar as gêmeas do abismo emocional onde elas se encontravam mergulhadas há tanto tempo. Isabel apareceu subitamente na porta do sótão, sua voz destilando veneno, ao questionar o que uma simples empregada doméstica estava fazendo, remexendo nas coisas que deveriam ter sido jogadas no lixo há meses. Ela ordenou que Maria fechasse tudo imediatamente, alegando que aquelas lembranças inúteis apenas serviam para alimentar a depressão de Augusto e impedir que a família seguisse em frente com os negócios. Maria sustentou o olhar da vilã com uma serenidade que a desarmou momentaneamente, afirmando que o passado de uma mãe nunca deveria ser tratado como algo descartável ou sem valor. Após o confronto, Maria levou a caixa de música escondida para seu quarto, decidida a restaurar o brilho da bailarina e a melodia que estava presa em suas engrenagens enferrujadas pelo tempo. Ela passou horas trabalhando com paciência, usando óleos e ferramentas simples, enquanto sussurrava preces para que aquele pequeno objeto trouxesse um pouco de paz para o coração de Beatriz e Bianca.
A noite chegou trazendo o silêncio de sempre. Mas Maria sentia que algo estava prestes a mudar na dinâmica daquela mansão. Uma força invisível que nem o dinheiro poderia controlar totalmente. Maria aproximou-se do quarto das gêmeas quando a casa estava mergulhada na escuridão profunda da madrugada. Sentando-se no corredor frio de mármore, encostada na porta pesada de madeira nobre, ela começou a cantar uma canção de ninar que falava sobre as estrelas do sertão e o orvalho que limpa a alma dos pecadores e dos aflitos pela dor da perda. Sua voz era doce e carregada de uma emoção genuína que atravessava as frestas da porta, alcançando os ouvidos das meninas que permaneciam acordadas, presas em seus próprios pesadelos de silêncio e medo constante. Dentro do quarto, Beatriz apertou a mão de Bianca, ao ouvir aquela melodia que parecia vir de um mundo distante, um lugar onde o amor era mais forte que a tristeza absoluta. Elas não conseguiam lembrar da última vez que alguém havia cantado para elas sem que fosse uma gravação fria em um aparelho eletrônico de última geração tecnológica. O som da voz de Maria era como um bálsamo que acalmava a tempestade interna, fazendo com que as lágrimas, antes presas pela rigidez do trauma, começassem a escorrer suavemente pelos rostos infantis e pálidos das pequenas órfãs de Helena. Augusto, que não conseguia dormir, caminhava pelo corredor quando ouviu o canto suave de Maria e parou abruptamente, sentindo um nó na garganta que o impedia de respirar normalmente por alguns segundos. Ele se encostou na parede oposta, escondido nas sombras, observando a governanta que, com tamanha simplicidade, estava fazendo o que nenhum psiquiatra, caríssimo, ousou tentar em 2 anos de terapia intensiva. As palavras da canção falavam de esperança e de que as feridas da alma podem cicatrizar se forem tratadas com paciência e fé inabalável nos planos divinos para cada ser humano. Ele lembrou-se de Helena cantando aquela mesma melodia durante a gravidez. Um tempo em que o futuro parecia uma estrada iluminada pelo sol radiante da felicidade plena e sem sombras de dúvida. O arrependimento de ter sufocado as memórias da esposa começou a pesar em seu peito, fazendo-o perceber que o silêncio que ele impunha à casa era, na verdade, sua própria fuga da realidade dolorosa. Maria do Socorro, sem saber, estava abrindo as janelas daquela alma trancada, permitindo que o ar fresco do perdão começasse a circular novamente pelos corredores vazios e melancólicos da mansão. No dia seguinte, Maria encontrou Augusto na sala de jantar com uma coragem que vinha de sua fé. Entregou-lhe a caixa de música restaurada que encontrara no sótão empoeirado. Ela disse, com voz firme mas respeitosa, que as crianças precisavam lembrar da mãe através da alegria e não apenas através do vazio deixado pela sua partida trágica e repentina. Augusto pegou o objeto com mãos trêmulas, sentindo o perfume sutil de lavanda que Maria havia colocado dentro da caixa, e um leve movimento de sua cabeça indicou que ele estava finalmente começando a ceder. Isabel observava a cena de longe, com os olhos injetados de raiva e inveja, percebendo que sua influência sobre o irmão estava diminuindo a cada gesto de bondade da nova empregada doméstica. Ela decidiu que precisava de um plano mais drástico para desacreditar Maria diante de Augusto. Algo que envolvesse a segurança das meninas ou a integridade financeira da família Cavalcante. A vilã começou a vasculhar as redes sociais e os contatos antigos para descobrir qualquer segredo obscuro do passado de Maria que pudesse ser usado como uma arma letal para expulsá-la daquela residência luxuosa e cobiçada. Maria, alheia às conspirações de Isabel, continuava sua missão silenciosa de trazer vida aos cantos mortos da casa, plantando flores coloridas nos vasos que antes ostentavam apenas plantas artificiais e sem vida. Ela chamou as gêmeas para ajudá-la a regar o pequeno jardim improvisado, ensinando-lhes que a vida precisa de cuidado constante para florescer mesmo após o inverno mais rigoroso e devastador de todos. Bianca estendeu a mão para tocar a água fresca, e um pequeno brilho de reconhecimento surgiu em seus olhos. Um sinal de que a conexão com a realidade estava sendo restabelecida lentamente. Beatriz, a mais fechada das irmãs,
Observava tudo de uma certa distância, mas seus dedos tamborilavam nervosamente no tecido de seda de seu vestido caro e sofisticado, acompanhando o ritmo da música imaginária. Ela sentia uma vontade imensa de perguntar a Maria sobre as histórias do sertão, que ela sussurrava enquanto trabalhava arduamente na limpeza dos grandes salões de mármore. O gelo ao redor de seu coração estava começando a rachar, permitindo que a luz da curiosidade infantil penetrasse na escuridão onde ela se escondia desde o dia do acidente, na rodovia escura e chuvosa. À tarde, Augusto decidiu não ir para o banco. Algo inédito em sua carreira, marcada pela obsessão com o trabalho e pelo controle rígido de cada centavo de seu vasto patrimônio. Ele sentou-se na varanda e observou, por entre os pilares de concreto, a interação natural entre Maria e suas filhas, percebendo que a simplicidade daquela mulher era o remédio que ele buscava em frascos caros. Ele sentiu uma pontada de inveja da facilidade com que Maria lidava com as meninas, mas também um alívio profundo ao ver que a vida estava retornando aos poucos para sua casa. Maria percebeu a presença de Augusto e sorriu de forma encorajadora, convidando-o silenciosamente a se juntar a elas naquele momento de comunhão com a natureza e com os sentimentos mais puros da alma humana. No entanto, o bilionário ainda se sentia preso às correntes de sua própria culpa, temendo que qualquer demonstração de afeto pudesse trazer de volta a dor insuportável da perda que ele tanto evitava. Ele apenas retribuiu o olhar com uma expressão de dúvida e esperança, antes de se retirar para o isolamento de seu escritório, onde as planilhas financeiras eram sua única proteção segura. O clima na cozinha era de agitação, pois Isabel exigia que Maria preparasse um banquete elaborado para convidados influentes que ela havia convidado sem consultar Augusto, com o objetivo claro de humilhar a governanta. Maria não se intimidou e começou a organizar os ingredientes com a calma de quem já enfrentou a fome e a seca no sertão profundo da Bahia. Ela sabia que a comida feita com amor e dedicação teria um sabor muito superior a qualquer prato sofisticado preparado por mãos frias e corações cheios de ódio e ressentimento gratuito contra o próximo. Enquanto preparava o jantar, Maria contava histórias sobre os animais da Caatinga e as lendas populares do povo brasileiro para as gêmeas, que ouviam tudo com uma atenção que beirava o fascínio absoluto. Elas se sentavam no chão da cozinha, ignorando as manchas de farinha em suas roupas de grife, totalmente imersas no universo mágico que as palavras de Maria criavam em suas mentes férteis. A barreira do silêncio ainda não havia caído completamente, mas as pontes de comunicação estavam sendo construídas com tijolos de confiança e argamassa, de afeto sincero e desinteressado financeiramente. Isabel entrou na cozinha e ficou horrorizada ao ver as sobrinhas sentadas no chão com a empregada, gritando que aquilo era uma falta de higiene e de educação para crianças da elite. Ela tentou puxar Bianca pelo braço, mas a menina resistiu com uma força surpreendente, escondendo-se atrás das saias de Maria como se buscasse proteção contra um monstro terrível e conhecido de longa data. O confronto visual entre as duas mulheres foi tenso, revelando que a autoridade de Isabel estava sendo seriamente questionada pelo amor que Maria estava semeando naquela residência outrora tão fria e distante. A noite de gala começou com a chegada de carros luxuosos e convidados vestidos com roupas impecáveis. Mas o coração da mansão ainda batia no ritmo das canções de ninar de Maria. Augusto sentia-se um estranho em sua própria festa, circulando entre pessoas que falavam de juros e ações, enquanto sua mente estava focada na caixa de música em seu quarto. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos cofres do banco, mas na possibilidade de ver suas filhas sorrirem novamente diante da vida que ainda tinham pela frente com tanta dignidade e coragem. Maria servia os pratos com uma elegância natural que surpreendeu a todos os presentes, demonstrando que a dignidade não depende da conta bancária ou do sobrenome que se carrega na identidade social e política. Ela notou que Beatriz e Bianca observavam a movimentação através da fresta da porta, seus olhos buscando por ela em meio àquela multidão de desconhecidos barulhentos e superficiais em suas conversas. Ela lançou-lhes um olhar de cumplicidade,
sinalizando que elas não estavam sozinhas naquela selva de pedra e vaidade humana que as cercava por todos os lados daquela propriedade luxuosa. Ao final da noite, quando o último convidado partiu e o silêncio retornou, Augusto encontrou Maria no jardim, olhando para a lua cheia que iluminava o céu de São Paulo com uma clareza rara. Ele agradeceu-lhe pela caixa de música, admitindo pela primeira vez que as lembranças de Helena eram necessárias para que ele pudesse se perdoar e seguir adiante com sua vida e suas filhas. Maria apenas sorriu e disse que a música da alma nunca para de tocar. Nós é que às vezes fechamos os ouvidos por medo de sentir a vibração da verdadeira felicidade. Beatriz e Bianca, já em suas camas, seguravam a bailarina restaurada que Maria havia deixado no criado mudo como uma promessa silenciosa de que os dias de escuridão estavam chegando ao fim definitivo em suas vidas. Elas adormeceram ao som da pequena melodia mecânica, sonhando com campos verdes e com a voz doce de Maria, contando histórias de ninar sob o sol quente do sertão brasileiro e acolhedor. A semente da mudança estava crescendo no solo fértil da infância recuperada. E nada no mundo, nem mesmo a maldade de Isabel, poderia impedir aquele milagre de florescer plenamente. A manhã nasceu com uma luz suave que banhava a cozinha de aço inoxidável da mansão. Um lugar que costumava ser apenas um cenário para a frieza dos chefes de cozinha internacionais. Maria decidiu que aquele dia seria diferente de todos os outros que as meninas já haviam vivido sob aquele teto opressor e luxuoso. Ela não esperou pelas ordens de Isabel ou pelos horários rígidos impostos por Augusto. Ela simplesmente começou a separar os ingredientes para uma receita que trazia o calor da vida e o sabor da infância mais pura. O polvilho doce e o queijo meia-cura estavam sobre a bancada de granito negro, esperando para serem transformados em algo mais do que apenas alimento para o corpo cansado. Maria começou a ralar o queijo com movimentos rítmicos, enquanto assobiava uma canção popular que falava sobre a fartura da terra e a alegria das mesas compartilhadas com amor sincero. Beatriz e Bianca apareceram na soleira da porta, seus olhos curiosos observando a nuvem branca de polvilho que subia levemente no ar, como se fosse um segredo mágico sendo finalmente revelado diante delas. Maria não usou palavras para convidá-las. Apenas estendeu uma pequena porção da massa macia e morna em direção às mãos delicadas das crianças que nunca haviam tocado em nada tão real. Bianca foi a primeira a se aproximar, seus dedos hesitando antes de mergulharem na textura elástica e viva do pão de queijo que estava sendo preparado com tanta dedicação. O contato físico com a matéria-prima da vida parecia despertar algo adormecido naqueles pequenos seres que, por tanto tempo, foram privados de experiências sensoriais simples e cheias de significado humano. A cozinha, que antes era um templo de silêncio e etiqueta rigorosa, começou a se transformar em um laboratório de descobertas emocionantes para as duas irmãs gêmeas. Maria entregou a Beatriz uma tigela com chocolate em pó e leite condensado, os ingredientes sagrados para a criação do brigadeiro mais doce do mundo inteiro. Ela explicou, com sua voz carregada de sotaque nordestino, que o segredo de um bom doce não estava no açúcar, mas na paciência de mexer a panela até que a alma da comida estivesse pronta para ser saboreada. Beatriz pegou a colher de pau com uma determinação que surpreendeu Maria, começando a misturar os ingredientes com um cuidado quase sagrado sob o olhar atento da governanta. Bianca, por sua vez, estava ocupada moldando pequenas bolinhas de pão de queijo, rindo silenciosamente quando a massa grudava em seus dedos finos e pálidos. Elas não usavam palavras, mas a atmosfera estava preenchida por uma comunicação vibrante que ia muito além das cordas vocais paralisadas pelo trauma do passado. Maria sentia que o milagre estava acontecendo bem diante de seus olhos cansados. De repente, em um momento de descuido alegre, Bianca soprou um pouco de polvilho em direção a Beatriz, criando uma pequena nuvem branca que cobriu o rosto da irmã, o que poderia ter sido motivo de choro em um ambiente de rigidez. Tornou-se o estopim para uma brincadeira que a mansão jamais ousaria presenciar. Beatriz retribuiu com uma pitada de chocolate, e logo as duas estavam cobertas de farinha e doçura,
parecendo duas crianças comuns e felizes, longe da imagem de bonecas de porcelana quebradas que todos carregavam delas. O som que escapou da garganta de Bianca foi um suspiro curto, algo entre um arquejo de surpresa e o início de uma risada que estava guardada há anos. Maria parou o que estava fazendo, sentindo uma emoção profunda percorrer seu corpo, enquanto observava as manchas de sujeira nos vestidos de seda caríssimos das meninas. Ela não se importava com as roupas ou com a limpeza da cozinha, pois sabia que aquelas manchas eram, na verdade, as cores da cura que começavam a pintar o futuro cinzento daquela família tão sofrida. No entanto, a porta da cozinha se abriu com um estrondo, revelando a figura imponente e furiosa de Isabel, que parecia ter saído de um pesadelo de ordem e perfeição. Ela soltou um grito de horror ao ver o estado da cozinha e o desleixo das sobrinhas, acusando Maria de transformar a residência dos Cavalcanti em um chiqueiro de fazenda. Isabel avançou para pegar Bianca pelo braço, mas a menina se esquivou com uma agilidade nova, buscando refúgio atrás das pernas de Maria, que permaneceu firme como uma rocha protetora. A vilã destilou todo o seu ódio, chamando Maria de ignorante e dizendo que sua permanência naquela casa era um erro que Augusto corrigiria assim que visse aquela bagunça inaceitável. Maria não baixou a cabeça, respondendo com uma serenidade que irritou Isabel ainda mais, afirmando que a sujeira no chão era fácil de limpar, mas a tristeza na alma das crianças era o que realmente deveria preocupar a todos. O confronto de valores era evidente, opondo a frieza das aparências à autenticidade dos sentimentos humanos mais simples e profundos de todos os tempos. Augusto, atraído pelo barulho incomum vindo da área de serviço, entrou na cozinha e estancou diante da cena que parecia desafiar toda a lógica de sua vida empresarial. Ele viu suas filhas, as herdeiras de seu vasto império, sentadas no chão com manchas de chocolate e farinha, com olhares que não eram mais de medo, mas de vida. Isabel começou a falar sem parar, exigindo a demissão imediata de Maria e a punição das meninas pelo comportamento inadequado. Mas Augusto levantou a mão, pedindo silêncio com um gesto de autoridade absoluta e calma. O bilionário caminhou lentamente até as filhas e ajoelhou-se no chão, ignorando o fato de que seu terno italiano de corte impecável estava sendo arruinado pela massa de pão de queijo espalhada. Ele olhou para Beatriz, que segurava uma colher de brigadeiro com os olhos brilhantes de uma expectativa que ele não via há uma eternidade de sofrimento. Em vez de brigar, Augusto pegou um pouco da massa e levou à boca, sentindo o sabor da infância que ele próprio havia enterrado sob montanhas de papéis e lucros financeiros incessantes. Um sorriso tímido e vacilante começou a se formar nos lábios de Bianca, um movimento tão sutil que parecia o desabrochar de uma flor rara no meio do deserto mais seco. Augusto sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas ele as conteve, preferindo focar na conexão mágica que Maria havia criado em apenas algumas horas de simplicidade e amor. Ele percebeu que as regras que ele mesmo impôs para proteger sua dor eram as mesmas que estavam asfixiando a alegria de suas filhas, impedindo-as de respirar a liberdade. Isabel, percebendo que perdia o controle da situação, tentou uma última cartada, dizendo que as meninas ficariam doentes por causa da falta de higiene e do açúcar excessivo naqueles doces caseiros. Augusto virou-se para ela com um olhar de desprezo que a fez recuar vários passos, ordenando que ela saísse da cozinha e o deixasse sozinho com suas filhas e com Maria. A derrota de Isabel foi silenciosa, mas profunda, enquanto ela saía batendo os saltos altos no mármore, jurando vingança contra a governanta que ousou desafiar seu poder. Maria continuou a assar os pães de queijo, o cheiro delicioso agora dominando todo o andar térreo da mansão e convidando os outros empregados a observarem de longe, com sorrisos escondidos. Augusto ajudou as filhas a terminarem de enrolar os doces, suas mãos grandes e experientes em assinar contratos, agora movendo-se com uma delicadeza que ele nem sabia que possuía. O clima era de celebração, uma festa íntima e verdadeira que celebrava a quebra das correntes do silêncio e o início de uma nova forma de comunicação
entre pai e filhas amadas. Quando o primeiro pão de queijo saiu do forno, dourado e fumegante, Bianca pegou-o com cuidado e o ofereceu ao pai. Um gesto de carinho que valia mais do que qualquer herança. Augusto aceitou o presente com o coração transbordando de uma gratidão que ele não conseguia expressar em palavras. Apenas através de um abraço apertado que as envolveu em um círculo de proteção, Maria observava tudo do canto da cozinha, sentindo que sua missão estava apenas começando, mas que o alicerce da esperança já estava solidamente construído sobre o amor. A tarde passou voando enquanto eles lanchavam ali mesmo. Na cozinha, sentados em bancos simples e conversando através de gestos e olhares que carregavam séculos de significados reprimidos por tanto tempo, Augusto perguntou a Maria sobre as receitas do sertão, demonstrando um interesse genuíno pela vida daquela mulher que havia trazido a luz de volta para sua casa sombria. Ele começou a entender que a verdadeira nobreza não vinha dos títulos de propriedade, mas da capacidade de se conectar com a essência humana que habita em cada um de nós. Beatriz, encorajada pela presença calorosa do pai, pegou um guardanapo e desenhou um pequeno sol, entregando-o a Maria como uma forma de agradecimento pelo dia maravilhoso que haviam passado juntas. Maria guardou o desenho como se fosse um tesouro inestimável, sentindo que cada traço era uma palavra que a menina ainda não conseguia pronunciar, mas que já ecoava com força total em seu coração. A cura era um processo lento, como o crescimento de uma árvore frondosa, mas as raízes já estavam profundas o suficiente para suportar as tempestades futuras. A noite caiu suavemente sobre a mansão, e desta vez o silêncio não era de morte, mas de um descanso merecido após um dia de intensas emoções e descobertas fundamentais para todos. Maria levou as gêmeas para o banho, ajudando-as a tirar o chocolate dos cabelos com uma paciência infinita e carinho de mãe. Enquanto cantava músicas de roda baianas, as meninas adormeceram quase instantaneamente, seus rostos relaxados e com um leve toque de cor que indicava que a vida estava circulando com vigor renovado em suas veias infantis. Augusto permaneceu na sala de estar, olhando para o vazio, mas agora com uma sensação de propósito que ele havia perdido há muito tempo nas brumas do luto e da culpa. Ele percebeu que precisava mudar sua postura como pai e como homem, deixando de ser apenas um provedor financeiro para se tornar um porto seguro para suas filhas órfãs. Ele sabia que Isabel continuaria tentando semear a discórdia, mas ele estava decidido a proteger a chama da esperança que Maria do Socorro havia acendido com tanto esforço e dedicação. No seu quarto, Maria rezava diante de sua pequena imagem, agradecendo pela vitória do dia e pedindo forças para enfrentar as provações que certamente viriam pela frente com Isabel. Ela sabia que a maldade humana é persistente, mas sua fé na justiça divina era maior do que qualquer medo ou ameaça que pudesse ser lançada contra sua integridade moral. O milagre na cozinha foi apenas o primeiro capítulo de uma história de superação que mudaria para sempre o destino da família Cavalcante na metrópole fria de São Paulo. O amanhã traria novos desafios, mas agora eles tinham uma arma poderosa contra a escuridão: a memória do riso e o sabor da doçura compartilhada entre pessoas que se amavam de verdade. Maria fechou os olhos e ouviu o som do vento nas árvores do jardim, sentindo que o espírito de Helena também estava em paz, vendo que suas filhas estavam finalmente voltando a viver. A jornada era longa, mas o caminho estava iluminado por pequenos gestos de bondade que faziam toda a diferença em um mundo tão carente de afeto e compreensão. A tarde em São Paulo estava carregada de uma umidade sufocante, anunciando uma daquelas tempestades de verão que costumam lavar a alma da cidade cinzenta e apressada. Augusto decidiu sair do banco mais cedo, sentindo um peso inexplicável no peito que nem as reuniões mais produtivas conseguiam aliviar de forma definitiva. Ele dirigia seu carro luxuoso pelas ruas engarrafadas, pensando na quietude mórbida que o esperava em sua mansão, um lugar onde o silêncio das filhas era o único som constante que ele aprendera a suportar com amargura e resignação profunda. Ao atravessar os portões imponentes de sua residência,
Ele não encontrou os seguranças na postura rígida de costume, mas sim um ambiente que parecia vibrar com uma energia diferente e desconhecida. O som de trovões distantes ecoava pelos jardins impecáveis, e o primeiro cheiro de terra molhada subia ao ar, despertando memórias de uma infância que ele acreditava estar morta e enterrada sob o concreto da metrópole. Ele caminhou apressadamente para dentro da casa, esperando encontrar o habitual cenário de desolação e tristeza que dominava a vida de suas pequenas filhas órfãs de sua amada esposa. No entanto, em vez do silêncio sepulcral da sala de estar, ele ouviu algo que fez seu coração parar por um segundo de puro choque e incredulidade absoluta. Eram risadas. Não eram sons eletrônicos de televisão ou gravações antigas, mas o som genuíno de vozes infantis que se misturavam ao barulho da chuva que começava a cair com força total sobre o telhado. Augusto seguiu o som em direção aos fundos da propriedade, seus passos acelerados pelo desejo de descobrir quem ousava quebrar a barreira de dor que ele mesmo ajudara a construir e manter friamente. O que ele viu no Jardim dos Fundos desafiava toda a lógica e a rigidez que ele havia imposto àquelas crianças, desde o dia trágico do acidente na rodovia. Beatriz e Bianca estavam correndo sob a chuva torrencial. Seus vestidos de grife, caríssimos, completamente encharcados e cobertos por uma lama marrom que parecia não ter importância alguma naquele momento de êxtase. Elas giravam com os braços abertos, recebendo as gotas pesadas de água no rosto, enquanto Maria do Socorro dançava ao lado delas, batendo palmas e cantando músicas alegres da cultura tradicional de sua terra natal. A visão das filhas cobertas de lama e sorrindo de orelha a orelha foi como um soco no estômago daquela autoridade paterna que sempre prezou pela limpeza e pela ordem absoluta. Augusto abriu a porta de vidro, pronto para gritar e interromper aquela loucura que poderia causar uma doença grave ou arruinar o patrimônio material que cercava as meninas. No entanto, o som da gargalhada de Bianca, clara e límpida como um sino de cristal, o paralisou no lugar, fazendo com que as palavras de repreensão morressem em sua garganta seca e amarga de tanta tristeza acumulada. Ele observou o movimento fluido de Maria, que não as tratava como pacientes feridas, mas como seres humanos plenos de vida e de uma curiosidade que o dinheiro não comprava. A governanta pegou um pouco de lama e pintou o nariz de Beatriz, fazendo a menina soltar um som de alegria que Augusto não ouvia há mais de 700 dias de escuridão total. A rigidez de seu corpo começou a ceder, e ele percebeu que a felicidade de suas filhas não estava escondida em tratamentos estrangeiros, mas na simplicidade absoluta de uma chuva de verão passageira. Isabel surgiu subitamente atrás dele, soltando um grito de indignação que cortou a harmonia do momento mágico, exigindo que os seguranças retirassem Maria da propriedade por negligência e mau comportamento. Ela apontava para as roupas destruídas e para o estado deplorável das sobrinhas, destilando um veneno que buscava destruir a única fagulha de alegria que havia surgido naquela casa em anos de luto. Augusto, porém, não desviou os olhos da cena no jardim, sentindo uma fúria protetora crescer em seu peito contra a amargura da cunhada que só via o valor das coisas materiais. Ele virou-se para Isabel com um olhar de desprezo que a fez calar-se imediatamente. E sua voz, embora baixa, carregava o peso de uma decisão que mudaria tudo definitivamente. Ele disse que, se ela estivesse incomodada com a vida retornando àquela mansão, a porta da rua estaria aberta para sua saída permanente, sem direito a reclamações posteriores. Isabel ficou pálida, percebendo que sua influência estava escorrendo pelo ralo junto com a água da chuva. Enquanto Augusto dava o primeiro passo em direção ao gramado molhado, sem se importar com seu terno de luxo caro, as gêmeas pararam de correr quando viram o pai se aproximar. E por um instante, o medo do passado pareceu querer retornar aos seus olhares inocentes e cheios de esperança. Maria parou de cantar e baixou a cabeça, esperando a demissão que parecia inevitável após tamanha quebra de protocolo e autoridade doméstica dentro de uma família tão tradicional.
Mas Augusto não gritou. Ele simplesmente abriu os braços e deixou que a chuva o encharcasse completamente, permitindo que a água lavasse a culpa e a tristeza que o mantinham prisioneiro de sua própria dor emocional. Beatriz correu em direção a ele e abraçou suas pernas com uma força que demonstrava todo o amor que estava guardado atrás das portas trancadas de seu pequeno coração traumatizado. Bianca logo se juntou a eles, e os três ficaram ali, no meio da tempestade, formando um laço que o destino tentara quebrar, mas que o amor de uma simples serva ajudara a restaurar. Maria observava de longe, com as mãos postas em oração e um sorriso de dever cumprido, sabendo que aquele era o verdadeiro milagre que Deus havia preparado para a família Cavalcante. Naquela noite, a mansão não estava mergulhada em silêncio, mas sim no som suave de toalhas sendo esfregadas e no vapor quente dos banhos que preparavam todos para um descanso verdadeiramente reparador. Augusto ajudou a secar os cabelos das filhas, algo que ele sempre deixava para as babás fazerem de forma mecânica e sem qualquer tipo de envolvimento emocional profundo. Ele percebeu que as pequenas marcas de lama que ainda restavam em suas unhas eram os medalhões de uma vitória espiritual contra a morte das emoções que quase destruiu sua família para sempre. Isabel, trancada em seu quarto de hóspedes, roía as unhas de frustração enquanto ouvia os risos abafados que vinham do corredor, sentindo que seu império de manipulação estava desmoronando diante da simplicidade de Maria. Ela sabia que precisava mudar de tática, pois a abordagem direta de autoridade não funcionava mais contra o novo Augusto, que estava nascendo das águas daquela chuva milagrosa e redentora. A vilã começou a traçar um plano para atingir o ponto mais fraco da governanta, buscando segredos em sua terra natal que pudessem ser usados para expulsar Púntula com humilhação definitiva. Maria sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha, um pressentimento de que forças obscuras estavam se movendo contra ela nas sombras da noite silenciosa e traiçoeira da grande metrópole de São Paulo. Ela apertou o terço em suas mãos e fechou os olhos, pedindo proteção não para si mesma, mas para as crianças que acabara de resgatar do poço sem fundo do silêncio traumático. Ela sabia que a inveja é uma serpente que rasteja sem fazer barulho, esperando o momento certo para dar o bote fatal e injetar seu veneno destruidor na harmonia da família. A mansão Cavalcante nunca mais seria a mesma após aquele banho de chuva purificador, pois as paredes agora guardavam o eco de uma risada que valia mais do que todo o ouro. Os empregados trocavam olhares cúmplices, sentindo que a opressão de Isabel estava chegando ao fim e que um novo tempo de respeito e calor humano estava começando a florescer ali. Augusto sentiu, pela primeira vez em anos, que poderia dormir sem a ajuda de remédios, pois a imagem de suas filhas rindo na lama era o melhor calmante que a existência poderia oferecer. Enquanto a chuva diminuía, o som dos sapos e grilos nos jardins da mansão trazia uma atmosfera de campo para o coração da selva de pedra paulistana. Acalmando os ânimos exaltados, Maria preparou um chá de erva doce para acalmar as crianças, usando a receita de sua mãe, que afirmava que certas ervas têm o poder de espantar os maus espíritos da tristeza. Ela serviu a bebida em canecas simples, sentando-se no chão com as meninas para que elas não se sentissem superiores, mas sim parte de uma mesma humanidade que sofre e celebra. Augusto observava aquela cena da porta do quarto, sentindo-se um intruso em um santuário de paz que ele não ajudara a construir, mas que agora desejava proteger com todas as suas forças financeiras. Ele percebeu que a educação rígida que recebera de seu pai fora o que o impedira de ser o pai que as meninas realmente precisavam para crescerem felizes. A humildade de Maria era uma lição constante que ele começava a absorver, entendendo que o poder verdadeiro reside na capacidade de ser vulnerável e afetuoso com quem amamos de forma incondicional. Ele caminhou até o piano na sala de música, que permanecia mudo há tanto tempo, e tocou uma única nota que ressoou por toda a casa, quebrando o último resquício de gelo. Aquela nota foi como um chamado para Helena, uma promessa de que ele cuidaria do jardim que ela deixara para trás.
garantindo que as flores da alma das filhas nunca mais murchassem. O eco do piano misturava-se ao som distante dos trovões que se afastavam, deixando para trás um céu limpo e estrelado que prometia um amanhã muito mais brilhante para todos. Isabel, incapaz de aceitar a derrota, pegou o telefone e ligou para um antigo contato no sertão. Um homem que conhecia os segredos de todas as famílias daquela região pobre e esquecida. Ela ofereceu uma quantia generosa em dinheiro para que ele investigasse a vida de Maria do Socorro, buscando qualquer mancha ou pecado oculto que pudesse ser usado para chantageá-la emocionalmente. A vilã não entendia que o amor de Maria era baseado na verdade e que não havia segredo capaz de destruir a luz que emana de um coração generoso. O jantar daquela noite foi a primeira refeição em anos onde a televisão permaneceu desligada e os telefones celulares foram deixados de lado para dar lugar ao contato visual e aos sorrisos sinceros. Augusto olhava para suas filhas e via nelas o reflexo de Helena, mas não com a dor da perda, e sim com a gratidão pela vida que continuava através delas. Ele sabia que Maria era o anjo enviado para resgatar sua alma do abismo da indiferença. E jurou a si mesmo que nada permitiria que aquela luz se apagasse novamente. O destino estava traçado. E embora as tempestades da vida continuassem a soprar, agora eles tinham um abrigo sólido, construído sobre o afeto sincero e a fé inabalável em dias melhores. Maria do Socorro sorriu ao ver a lua pela janela, sentindo que sua jornada estava apenas começando, mas que as sementes da felicidade já estavam germinando com força total no Morumbi. O riso das gêmeas era a prova de que Deus age de formas misteriosas, usando as mãos de quem nada tem para salvar aqueles que acreditam ter tudo materialmente. Maria deitou-se cansada, mas com a alma leve, sabendo que o amor havia vencido a primeira grande batalha contra a escuridão que assolava aquela casa de mármore e ouro. Ela sabia que os desafios vindouros seriam imensos, especialmente com a sombra de Isabel rondando sua integridade. Mas sua fé era um escudo que nenhuma maldade humana poderia perfurar. No silêncio da noite, ela ouviu a respiração tranquila das meninas no quarto ao lado. O som mais belo que uma governanta poderia desejar ouvir após um dia de milagres e chuvas abençoadas. A mansão estava envolta em um silêncio carregado de tensão após a euforia da chuva, como se as paredes de mármore estivessem guardando um segredo sombrio. Isabel, consumida pelo ódio, observava de longe a felicidade que Maria trouxera para a casa, sentindo que seu domínio sobre Augusto desaparecia como fumaça ao vento. Ela não podia aceitar que uma simples mulher do sertão tivesse mais poder sobre as crianças do que ela mesma, que possuía o sangue da elite. A vilã decidiu que era hora de agir com uma crueldade definitiva para restaurar a ordem. Na calada da noite, Isabel esgueirou-se até o quarto de Maria, carregando um colar de diamantes que fora de Helena, uma peça de valor inestimável para a família. Com mãos trêmulas pela adrenalina da maldade, ela escondeu a joia preciosa dentro da pequena mala de couro velho da governanta, entre as roupas simples de algodão e o terço desgastado pelo uso constante. Um sorriso cínico desenhou-se em seu rosto enquanto ela imaginava a cena da humilhação pública que Maria sofreria ao ser acusada de roubo diante de todos naquela residência luxuosa e imponente. Na manhã seguinte, o grito estridente de Isabel ecoou pelos corredores, anunciando que uma de suas joias mais queridas havia desaparecido misteriosamente de sua gaveta trancada. Ela exigiu que Augusto chamasse a polícia imediatamente, apontando o dedo acusador para Maria com uma fúria fingida que beirava a perfeição teatral de uma grande atriz trágica. Augusto, relutante em acreditar na desonestidade da mulher que trouxera a luz de volta, permitiu a revista, esperando que tudo não passasse de um mal-entendido infeliz causado pela desorganização da cunhada. A tensão era quase palpável no ar denso. Quando o colar foi encontrado no fundo da mala de Maria, o mundo pareceu desabar sobre os ombros cansados daquela mulher que só conhecia a honestidade do trabalho duro. Maria permaneceu em silêncio. Não por culpa,
mas por uma decepção profunda com a baixeza humana que ela nunca imaginou encontrar em um lugar tão sofisticado e rico. Augusto olhou para a joia e depois para os olhos serenos de Maria. Sentindo um conflito interno dilacerar sua alma entre a evidência material e a intuição de que algo estava terrivelmente errado naquelas acusações graves e cruéis, Isabel triunfava diante do silêncio de Maria, insistindo que a governanta deveria ser preso para servir de exemplo aos outros empregados que observavam a cena. Com assombro, ela destilava palavras venenosas sobre a origem humilde de Maria, sugerindo que o crime estava no sangue de quem vinha da pobreza extrema do sertão brasileiro. Augusto estava prestes a tomar uma decisão administrativa drástica quando foi interrompido por um fato que mudaria o curso daquela manhã de julgamentos precipitados. A vida, em sua ironia suprema, decidiu testar a todos através do sofrimento físico de uma criança inocente. A discussão foi interrompida por um grito lancinante de Beatriz que veio do andar de cima, um som agudo que carregava uma urgência desesperadora e assustadora. Eles correram para o quarto e encontraram Bianca em meio a convulsões febres, com o rosto vermelho e a respiração curta, queimando em uma febre que parecia consumir sua vida rapidamente. O médico da família foi chamado às pressas, mas a tempestade emocional que se abateu sobre a casa naquele momento era mais forte do que qualquer diagnóstico preliminar. O foco mudou abruptamente da suposta traição para a sobrevivência da menina. O doutor chegou com seus equipamentos modernos e remédios de última geração. Mas a febre de Bianca não cedia, desafiando a ciência e os protocolos médicos convencionais aplicados. Isabel, em um ato de desespero calculado, culpou Maria novamente, dizendo que a brincadeira sob a chuva havia causado aquela pneumonia fulminante que ameaçava a vida da herdeira. Augusto estava paralisado pela dor, vendo a história se repetir e o fantasma de Helena rondar o leito da filha que ele tanto amava. A ciência parecia pequena e impotente diante do abismo que se abria novamente diante de seus olhos. Enquanto os médicos discutiam termos técnicos complicados na sala de estar, Maria foi levada para seu quarto por ordem de Isabel, aguardando o destino incerto de sua liberdade pessoal. Ela não chorou pelo colar, mas ajoelhou-se diante de sua estátua de Nossa Senhora Aparecida, entregando a vida de Bianca nas mãos daquela que entende perfeitamente o sofrimento de uma mãe. Suas preces eram sussurros de fé pura, pedindo que a justiça divina se manifestasse e que a criança fosse poupada de um fim trágico e doloroso. A escuridão do quarto era preenchida por uma luz interior. A noite avançava e os batimentos de Bianca tornavam-se cada vez mais fracos e irregulares, deixando os especialistas sem respostas e os pais em um estado de agonia insuportável. Augusto, movido por um instinto que ele não conseguia explicar racionalmente, caminhou até o quarto de Maria na madrugada fria e silenciosa da mansão. Ele abriu a porta e viu a mulher em oração profunda, encontrando nela uma força que nenhum diploma médico ou conta bancária milionária poderia oferecer naquele momento de crise extrema. E ele pediu, com voz embargada pela emoção, que ela fizesse algo especial. Maria não hesitou nem por um segundo, ignorando as acusações de roubo e o desprezo que recebera horas antes daquela mesma família desesperada por um milagre urgente. Ela entrou no quarto de Bianca, afastando os médicos com uma autoridade que vinha de séculos de sabedoria ancestral das parteiras e benzedeiras do sertão profundo e sagrado. Pediu panos limpos, vinagre e água fresca, começando a realizar rituais de cuidado que mesclavam medicina popular e preces fervorosas ao Espírito Santo. A presença dela trouxe uma calma imediata ao ambiente que estava carregado de medo e desespero total. Com as mãos calejadas pelo trabalho, ela massageava o peito da menina com ervas que trouxera escondidas em seu avental, sussurrando palavras de conforto que pareciam acalmar a alma atormentada de Bianca. Isabel tentou intervir, gritando que aquilo era feitiçaria perigosa e que Maria deveria ser presa. Mas Augusto a segurou firmemente pelo braço, impedindo-a de interromper o trabalho da governanta. Ele via nos olhos de Maria uma determinação que nunca encontrara nos consultórios luxuosos de São Paulo. Era uma luta entre a luz da fé
e a escuridão da técnica sem alma humana. A vigília durou horas intermináveis e silenciosas, com Maria permanecendo ao lado do leito, sem fechar os olhos por um único instante. Mantendo o ritmo constante de suas orações, Augusto sentou-se no chão ao lado dela, despindo-se de sua armadura de bilionário para se tornar apenas um pai, implorando pela vida de sua semente mais preciosa e amada. O cheiro das ervas e do vinagre misturava-se ao perfume caro da mansão, criando uma atmosfera mística que parecia suspender o tempo e as leis da física tradicional. A escuridão da madrugada era preenchida pela esperança. Quando os primeiros raios de sol começaram a trespassar as cortinas de veludo, a respiração de Bianca tornou-se rítmica e profunda, indicando que a crise havia finalmente passado por completo. Maria colocou a mão na testa da menina e sentiu que o calor abrasador fora substituído por uma frescura suave e abençoada pela misericórdia divina. Ela sorriu para Augusto, que chorava silenciosamente pela primeira vez desde o enterro de Helena, percebendo que o milagre ocorrera no exato momento em que a ciência admitira sua derrota absoluta diante do mistério sagrado da vida humana e divina. Bianca abriu os olhos lentamente, focando o rosto de Maria, que estava inclinado sobre ela, com um amor que transbordava pelos olhos cansados, mas radiantes de alegria. A menina estendeu a mão e tocou a face da governanta, movendo os lábios que ficaram mudos por tanto tempo em um esforço supremo de comunicação vital. Com uma voz frágil e doce, ela pronunciou a palavra Maria, quebrando o silêncio de anos com o nome daquela que a resgatara da morte iminente. O som daquela voz foi a melodia mais linda que Augusto já ouvira em toda a sua vida. Com a saúde de Bianca estabilizada, Augusto chamou o chefe da segurança para revisar as gravações das câmeras internas que haviam sido instaladas recentemente em todos os corredores da mansão por precaução. Ele suspeitava que a honestidade de Maria fora alvo de uma armadilha cruel, e as imagens não mentiram, revelando Isabel entrando no quarto da governanta com a joia preciosa. A verdade apareceu com a clareza do meio-dia, desmascarando a vilã que tentara destruir a reputação de uma inocente para satisfazer sua própria ganância e inveja doentia contra o bem que Maria representava para todos ali. Isabel tentou negar as evidências, alegando que fora tudo um engano ou uma brincadeira de mau gosto. Mas a fúria silenciosa de Augusto era um veredito inapelável. Ele ordenou que ela fizesse suas malas e saísse da casa imediatamente, proibindo-a de se aproximar das sobrinhas ou de qualquer assunto relacionado ao patrimônio da família Cavalcante. A humilhação que ela preparara para Maria voltou-se contra ela mesma, provando que o destino sempre cobra seu preço de quem semeia a discórdia e o ódio contra o próximo, sem qualquer motivo justo ou moralidade básica e necessária. Maria foi conduzida de volta ao seu posto com um pedido de desculpas formal e emocionado de Augusto, que reconheceu sua cegueira diante das manipulações da própria família. Ela não guardou rancor, aceitando o perdão com a mesma humildade com que enfrentara a acusação falsa de roubo e a ameaça de prisão injusta. Para ela, a maior recompensa não era o dinheiro ou a justiça feita, mas o fato de ter ouvido a voz de Bianca chamando seu nome no amanhecer da cura milagrosa. Sua missão ganhava um novo e profundo sentido espiritual para o futuro. Beatriz, vendo a recuperação milagrosa da irmã, também começou a demonstrar sinais de abertura emocional, aproximando-se de Maria para ouvir as histórias sobre a fé que remove montanhas de gelo. As duas irmãs passaram a ver a governanta não apenas como uma funcionária, mas como uma figura materna enviada por Deus para preencher o vazio deixado pela mãe biológica. O laço de afeto tornava-se indestrutível, unindo a riqueza material de um lado e a riqueza espiritual do outro, em uma simbiose perfeita, de cuidado e respeito mútuo entre todos os envolvidos naquela residência transformada. Augusto percebeu que sua vida precisava de uma reforma completa, não em sua estrutura física de mármore, mas nos alicerces de sua alma endurecida pelo mercado financeiro e pela dor. Ele passou a frequentar a cozinha para conversar com Maria e ouvir seus conselhos simples sobre a vida, a morte
e a importância de manter a fé em tempos de escuridão profunda. O bilionário arrogante estava dando lugar a um homem mais consciente de suas responsabilidades afetivas, entendendo que o amor é o único investimento que realmente traz um retorno eterno para o coração de qualquer ser humano. A história da cura de Bianca espalhou-se pela alta sociedade de São Paulo, gerando comentários céticos e admiração entre aqueles que ainda acreditavam no poder do divino sobre a matéria bruta. Maria tornou-se um símbolo de resistência e bondade, embora ela mesma preferisse manter a discrição e continuar suas tarefas domésticas com a dedicação de sempre na limpeza daquela casa. Ela sabia que a verdadeira batalha não era contra as doenças do corpo, mas contra o egoísmo que cega os homens e os afasta da verdadeira felicidade que reside na simplicidade cotidiana de cada gesto. O crepúsculo de um novo dia trazia uma paz que a mansão Cavalcante nunca experimentara antes. Um silêncio que agora era de contemplação e não de desespero ou luto eterno. Maria olhava para o horizonte, sentindo que a tempestade havia passado, mas que as raízes da esperança precisavam ser regadas diariamente com paciência e muito amor incondicional. Ela sabia que a justiça divina tarda, mas não falha, e que a luz que ela trouxera do sertão continuaria a iluminar os caminhos daquela família que aprendera, finalmente, a sorrir com a alma pura e livre de mágoas. Apesar da saída definitiva de Isabel, Maria sentia que novos desafios surgiriam, pois a redenção completa de Augusto exigiria sacrifícios que ele ainda não havia imaginado em sua trajetória de sucesso material. Ela continuaria sendo o esteio moral daquela residência, guardando em seu peito a força de Nossa Senhora e a sabedoria de seus antepassados que enfrentaram a seca com a mesma coragem. A caminhada para a plenitude estava apenas começando, e cada passo dado era uma vitória contra a sombra do passado que ainda tentava, às vezes, retornar para assombrar os vivos com sua dor. A mansão no Morumbi não era mais o mausoléu de mármore que Augusto havia construído para abrigar sua própria amargura e os fantasmas do passado. O ar que circulava pelos corredores agora carregava o aroma de café fresco e o som vibrante de conversas que não precisavam mais ser sussurradas por medo da dor. Augusto observava os retratos de Helena e, pela primeira vez, sentia que o olhar dela nas fotos não era de cobrança, mas de absoluta paz e aprovação espiritual. A vida havia vencido a morte dos sentimentos dentro daquela imensa e luxuosa propriedade. Beatriz e Bianca não eram mais as bonecas de porcelana silenciosas que assombravam os cantos da sala com seus olhares vazios e carregados de trauma psicológico. Elas corriam pelos jardins, chamando o pai para brincar, e suas vozes soavam como uma sinfonia celestial que curava as feridas mais profundas da alma de Augusto. O bilionário percebeu que a verdadeira herança que deixaria para o mundo não eram os ativos financeiros, mas a capacidade de suas filhas de amarem o próximo com a pureza que Maria lhes ensinara através da simplicidade e do cuidado cotidiano. Maria do Socorro continuava a mover-se com a mesma humildade, mas agora sua presença era reconhecida como o alicerce moral que sustentava toda a estrutura da família. Ela não era apenas uma empregada doméstica que limpava o chão, mas a guardiã de um segredo sagrado que transformara o deserto emocional em um jardim florido. Augusto aproximou-se dela na cozinha, o lugar onde tudo começou a mudar, e agradeceu com lágrimas nos olhos por ela não ter desistido deles, quando tudo parecia perdido na escuridão do egoísmo humano e da ganância que quase os destruiu. Augusto decidiu que sua fortuna deveria servir a um propósito maior do que apenas acumular juros e ostentação em eventos sociais vazios da elite paulistana. Ele criou uma fundação em nome de Helena para apoiar crianças que sofriam de traumas semelhantes ao de suas filhas, usando sua influência para promover o bem. Ele percebeu que a justiça social não se faz apenas com leis, mas com a disposição de olhar nos olhos de quem nada tem e oferecer uma mão estendida com sinceridade e respeito pela dignidade do ser humano em todas as suas formas. Enquanto a família se reconstruía sobre os pilares do afeto, Isabel
Enfrentava as consequências amargas de suas escolhas desonestas e de sua alma corrompida pela inveja. Sem o apoio financeiro de Augusto e com a reputação manchada na alta sociedade, ela viu suas falsas amizades desaparecerem como fumaça ao vento. Ela agora vivia em um pequeno apartamento, assombrada pelo silêncio que outrora tentou impor às sobrinhas. Entendendo que o vazio que sentia não poderia ser preenchido por joias ou títulos de nobreza, a lei do retorno manifestava-se com uma clareza implacável e educativa. Certo dia, Augusto reuniu as filhas e Maria para anunciar uma viagem que mudaria para sempre a percepção de mundo de cada um deles naquela residência de luxo. Eles deixariam o conforto de São Paulo para visitar o sertão baiano, a terra de Maria, onde o sol é forte e a fé é a única proteção contra a seca. Bianca e Beatriz vibraram com a ideia, ansiosas para conhecer pessoalmente as histórias que Maria contara durante as noites de vigília e os lanches na cozinha. Era o momento de retribuir o amor que receberam. A chegada ao interior da Bahia foi um choque sensorial para as gêmeas, que nunca haviam saído da bolha de privilégios da grande metrópole brasileira. Elas viram a terra vermelha, as casas de taipa e o sorriso largo de um povo que, apesar da escassez material, possuía uma riqueza espiritual que o dinheiro jamais poderia comprar. Maria foi recebida com abraços apertados e choro de alegria, voltando para os seus como uma heroína que partira em busca de pão e voltara trazendo a esperança para todos os que ficaram esperando sua volta. Augusto caminhava pelas ruas poeirentas com a mesma dignidade que usava nos conselhos de administração, mas seu coração estava aberto para aprender a lição da sobrevivência humana. Ele financiou a construção de poços artesianos e uma escola de música para as crianças da comunidade, transformando a realidade daquela região com a mesma eficiência que usava em seus negócios. Ele entendeu que quem semeia o bem, colhe a paz, e que o plantio de bondade no sertão era o que daria os frutos mais doces para o futuro de sua família, sob o sol escaldante do meio-dia. Maria levou as meninas até o pequeno altar onde ela rezara pela saúde delas, quando ainda estava na mansão distante e fria. Bianca e Beatriz ajoelharam-se ao lado dela, em um gesto espontâneo de gratidão a Deus e a Nossa Senhora, compreendendo que a fé não tem fronteiras geográficas ou sociais. O riso das gêmeas ecoava pela caatinga, misturando-se ao som do vento nas árvores secas, provando que a alma não precisa de mármore para ser feliz, mas de conexão verdadeira com a criação divina. As crianças da vila aproximaram-se timidamente, mas logo estavam brincando com as gêmeas, que compartilhavam seus brinquedos e aprendiam novos jogos feitos de gravetos e pedras. Não havia mais a barreira da riqueza ou da cor da pele. Havia apenas a fraternidade que surge quando os corações estão desarmados de preconceitos. Augusto observava a cena de longe, sentindo um orgulho que nenhuma fusão bancária bem-sucedida jamais lhe proporcionara em sua carreira de sucesso. Ele estava, finalmente, aprendendo o que significava ser um homem de verdade no mundo atual e complexo. Maria reencontrou sua velha mãe, uma mulher de mãos nodosas que viu em Augusto, não o bilionário, mas o pai que recuperara suas filhas através do amor de sua própria prole. Elas trocaram olhares de entendimento profundo, uma sabedoria que ultrapassava as palavras e se fixava na alma de quem conhece o valor do sacrifício e da entrega. A comida simples servida no fogão a lenha tinha um sabor de banquete real, temperada com o afeto de quem recebe um estranho, como se fosse um membro da família há muitos anos de convivência. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia tocar o chão do sertão, Augusto conversou com Maria sobre o futuro e sobre como ela havia mudado sua vida para sempre. Ele ofereceu a ela uma posição de gestora em sua fundação, para que ela pudesse ajudar outras famílias a encontrarem a luz que ela trouxera para os Cavalcanti. Maria sorriu, mas disse que seu lugar era onde o coração pedisse, e que sua maior alegria era ver o sorriso no rosto de Beatriz e Bianca todas as manhãs, ao acordarem em paz. Bianca, que fora a primeira a falar o nome de Maria, aproximou-se e entregou ao pai
uma pequena flor de mandacaru, símbolo da resistência e da beleza que floresce no meio dos espinhos. Ela disse, com uma voz clara e firme, que nunca mais teria medo do silêncio, pois agora sabia que o amor fala mais alto do que qualquer trauma. Augusto abraçou a filha com uma força que demonstrava sua promessa de proteção eterna, sentindo que a sombra de Helena finalmente se transformara em uma luz guia para os seus passos futuros. O retorno para São Paulo não foi uma volta para a antiga vida, mas o início de uma nova era de solidariedade e presença emocional constante na mansão. Maria tornou-se a madrinha oficial das meninas, ocupando um lugar de honra na mesa de jantar e nas decisões importantes da família, que agora era sua também. Os empregados da casa notaram a mudança e passaram a trabalhar com uma alegria que contagiava a todos, transformando o ambiente de trabalho em um lugar de respeito mútuo e colaboração verdadeira entre as diferentes classes sociais presentes. Augusto passou a dedicar mais tempo às filhas, deixando as reuniões intermináveis para os seus diretores e focando no que realmente importava para o crescimento saudável de Beatriz e Bianca. Ele entendeu que o tempo é o único recurso que não se pode recuperar com dinheiro e que cada momento perdido com as filhas era uma perda irreparável para sua própria felicidade. A mansão do Morumbi tornou-se um centro de encontros beneficentes, onde a elite paulistana era convidada a olhar para além de seus muros altos e enxergar a realidade brasileira. Em uma tarde de domingo, enquanto brincavam no jardim, onde outrora a tristeza reinava absoluta, Beatriz olhou para Maria e perguntou se Deus morava no sertão ou em São Paulo. Maria, com sua sabedoria simples e profunda, respondeu que Deus mora onde houver um coração disposto a amar e a perdoar as falhas dos outros com generosidade. As meninas sorriram, compreendendo que a geografia da fé é o próprio peito humano, e que elas carregariam o sertão de Maria dentro de si para onde quer que a vida as levasse futuramente. Isabel, ao saber das transformações na vida do irmão, tentou uma última reaproximação, através de uma carta carregada de falsos arrependimentos e pedidos de dinheiro para quitar dívidas. Augusto leu a carta com tristeza, mas não cedeu à manipulação, respondendo que o perdão ele já havia concedido em seu coração, mas que a confiança precisaria ser conquistada através de atos sinceros de mudança. Ele enviou a ela apenas o básico para sua sobrevivência digna, provando que a justiça também consiste em não alimentar o vício da ganância alheia com recursos imerecidos. A história do bilionário e da governanta tornou-se uma lenda urbana de esperança na cidade de São Paulo, inspirando outras pessoas a olharem para seus funcionários com mais humanidade e empatia. Maria continuava a ser a mesma mulher forte e devota, nunca deixando que o luxo subisse à sua cabeça ou corrompesse seus valores aprendidos na dureza da caatinga baiana. Ela sabia que sua riqueza estava guardada no céu, e no brilho dos olhos das gêmeas que ela salvara do abismo do silêncio traumático e da solidão opressora. O tempo passou e as gêmeas cresceram, tornando-se mulheres fortes e conscientes de seu papel na sociedade, sempre levando consigo os ensinamentos de Maria sobre a importância da humildade e da fé. Augusto envelheceu com a serenidade de quem cumpriu sua missão na terra, deixando um legado de amor que ultrapassava as cifras de suas contas bancárias internacionais e poderosas. A mansão no Morumbi continuou a ser um farol de luz, provando que nem mesmo as paredes mais grossas podem impedir a entrada da graça divina quando as portas do coração estão abertas. Na última cena desta jornada, vemos Maria sentada na varanda, olhando para o pôr do sol que tinge o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo. Lembrando-se de sua infância, ela segura o terço e agradece por cada provação, pois entende que foi através da dor que a beleza do sorriso daquelas crianças pôde florescer com tanta intensidade e verdade. O ciclo se fechava com a certeza de que o amor é a única força capaz de realizar milagres reais e permanentes na vida de qualquer ser humano que se atreva a acreditar. Beatriz e Bianca aparecem na varanda e abraçam Maria, uma de cada lado, formando um triângulo de afeto indestrutível
que nem o tempo ou a morte poderiam separar jamais. Elas sorriem para o horizonte, prontas para enfrentar o que o futuro trouxer, pois sabem que nunca mais estarão sozinhas no deserto da indiferença ou no silêncio da dor. O sorriso da alma é agora a marca registrada da família Cavalcante, um tesouro que eles compartilham com o mundo através de cada gesto de bondade e de cada palavra de esperança proferida. Augusto aproxima-se e coloca a mão no ombro de Maria, em um gesto de respeito eterno por aquela que lhe devolveu o que ele tinha de mais precioso na existência terrena. Eles ficam ali, em silêncio, mas agora é um silêncio de plenitude e gratidão, ouvindo apenas o som da vida que pulsa dentro e fora daquela casa abençoada. A novela da vida real encontrava seu final feliz, não porque os problemas desapareceram, mas porque eles aprenderam a enfrentá-los com a força do amor e a luz da fé inabalável em dias melhores.